Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, uma mensagem, a qual estamos lendo o livro de 1 Reis, falando sobre o próprio Salomão, o quanto ele tem sido abençoado, liberto, prosperado, transformado, abençoado e realizado pelo próprio Deus, porque aquilo que ele tem para mim e para você, poder realmente fazer o melhor sobre a face dessa terra. Assim ele fez com Salomão, como fez com Davi, assim ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, os heróis da fé, homens que foram importantes, homens que foram realmente abençoados pelo próprio Deus. E Deus quer realmente fazer o mesmo comigo, com você, dando a você sempre o melhor dessa terra. Olha só então quanto Deus ele exaltou Salomão, como ele preparou o templo do Senhor, que foi uma vontade do seu pai Davi, queria fazer uma casa de cedro para o próprio Deus, onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus naquele lugar. E assim Salomão, que teve toda essa incumbência de fazer realmente conforme Davi já tinha lhe mostrado, como ele tinha um desejo em fazê-lo. E assim Deus deu toda essa capacitação ao próprio rei Salomão, a qual ele conseguiu realmente realizar esse feito. Foram 20 anos para fazer o templo e o palácio do próprio rei, onde ele foi altamente abençoado, onde ele recebeu muito ouro, muita prata. Olha só então o quanto Deus ele tem o poder ainda de surpreender ainda muito mais. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, que tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Então nós temos que ser grato a Deus, porque a rainha de Sabá sabia disso, que a sua fama, a sua sabedoria, o seu poder, a qual ele teve na face da terra, isso foi só alcançado graças ao nome do Senhor. E aí, então ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. E quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, que realmente era 4.200 quilos de ouro. Imagina então o tamanho dessa caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, e fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente, e Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Você vê que a mulher chegou a essa rainha de Sabá, porque ela queria conhecer realmente toda essa sabedoria. Então ela tinha perguntas que, ao seu ver, era algo impossível até de responder, e para ele foi algo tão fácil, algo que ele teve condição de respondê-la, assim como aqui está na Bíblia Sagrada escrita: Salomão respondeu a todas as perguntas dela, e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. E assim, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, como ele era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam. Quer dizer, ela tinha a sua incredulidade no que ela ouvia, do que eles falavam até ela, mas até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza, e como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E assim bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Olha só como essa mulher, ela tinha até realmente um entendimento maior do que Deus realmente fez sobre a vida de Salomão, como ele ficou realmente famoso, como ele foi enriquecido, porque Deus deu a ele. Como ele não pediu riqueza, o Senhor deixou muito bem claro: você não pediu para mim riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, você só pediu para mim sabedoria, inteligência, conhecimento, para você poder liderar o meu povo,
então eu vou dar a você, vou lhe acrescentar riquezas, honra, glórias, enfim. E assim aconteceu. Salomão foi altamente assim exaltado, abençoado, a sua fortuna, a sua riqueza, tanto que essa mulher trouxe para ele 4.200 quilos de ouro. Olha só, aqui no versículo 10, e ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. É muito ouro. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Tanto que foi realmente a impressão que ela queria causar ao rei, enquanto ela foi realmente impactada pelo aquilo que ela viu, a maneira como ela descreveu aqui, até sobre os uniformes dos seus oficiais, como o próprio Salomão cuidava de tudo isso. Ele tinha realmente toda essa condição de poder ter essa liderança e como as pessoas respeitavam, como as pessoas realmente obedeciam ao rei, a ordem que ele mandava. E ela deixou muito bem claro como devem ser felizes os que estão diante de ti, que ouvem da tua sabedoria, que aprendem contigo. Que nós precisamos fazer, aprender, nós precisamos realmente ter discernimento, entendimento, sabedoria, para poder ir além, viver de Deus o sobrenatural. Tanto que assim Salomão foi tão abençoado. Olha o versículo 11. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira e de junipero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas, liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junipero que esse rei Irão trazia para o rei Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Vê que então Salomão, tanto que ele recebeu, tanto que ele também lhe doou. Quanto mais você dá, quanto mais você faz, mais você recebe. Essa lei, ela é maravilhosa. E o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Então imagine o ouro que esse homem recebia de forma anual, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou também fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Então, começa a imaginar. Nos dois lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos seus 6 degraus, em cada um da ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Então imagine uma escadaria com 6 degraus, e nos seus degraus havia em cada lado 6 leões. No total 12 leões. Nos braços do assento, ou seja, do trono real, que era uma parte arredondada, os braços tinham ali as cabeças de leão também, aonde estava junto às suas mãos. Então imagine então a beleza, a maravilha, tudo em ouro, com marfim, a madeira preciosa, a qual trazia para se fazer. Então, nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Imagine então, todo ano recebia 23 mil quilos de ouro. O que a rainha trouxe, o que o rei Irão trouxe. Olha só. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Tudo era de ouro, nada era de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão, pois havia tanta prata naquele país que a prata perdeu valor. É a lei da oferta e da procura, né? Então, quer dizer, a prata quase não tinha mais valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão, e cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão
era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe tinha lhe dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Então, eram tantas bênçãos. O rei tomou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Então, era tão numeroso que algo tão comum, como você tem hoje, de repente, a água, você tem uma coisa que é tão comum, um dia pode você tem na sua mesa, na sua casa, na sua família, assim a prata era algo tão comum, algo tão normal. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Tanto que era a abundância que Deus derramou sobre o rei Salomão, o que ele realmente ficou altamente afamado, rico e abençoado e muito próspero. Um Deus que estava com ele dia após dia, a qual o Senhor deixou muito bem claro que jamais iria se apagar a chama sobre ele, sobre a sua descendência, se assim eles fizessem conforme Deus tinha ordenado. Então, olha só que maravilha, Deus honrando, Deus abençoando, tanta prata, tanto ouro. A prata era tão comum, não tinha nem valor praticamente, como qualquer outra pedra preciosa, enfim, ou qualquer tijolo, sei lá o que for. A prata era tão realmente comum como qualquer outra coisa. Então, tanto a abundância que havia naquele país, naquele lugar. E assim Deus quer fazer sobre nós, que tudo se torne tão realmente comum em nossas vidas, e que o fora do comum, o extraordinário aconteça de forma especial sobre a tua vida, que você veja a mão de Deus te abençoando, que você possa entender, compreender o quanto Ele faz milagres, maravilhas, e realiza e transforma e prospera e traz à existência o que não existe pela fé. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos fazer justiça e operar sempre sobre nós o sobrenatural. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder realmente ouvir a Tua voz, poder realmente, meu Deus, falar do Teu amor, do Teu poder, segundo as Sagradas Escrituras, não daquilo que eu entendo, mas daquilo que o Senhor se revela, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, à nossa alma, porque eu sei que tudo vem de Ti, meu Pai, é para o Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. O quanto o Senhor fez com Salomão, o quanto o Senhor pode fazer conosco, nos abençoando, nos consagrando, e que essa paz ela possa reinar em cada alma e em cada coração. Assim eu peço, abençoa cada um, meu Pai, a cada vida que estará ouvindo essa mensagem, meu Pai, que vão estar realmente entendendo, compreendendo a sua forma de agir, trabalhar e exaltar aquele que o Senhor se agrada. Então eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção sempre, com a certeza da resposta, da vitória dos milagres sobre cada vida, sempre, em nome do Filho amado do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você veja essa prosperidade te exaltar dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Quem precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Filho amado do Senhor Jesus.